Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Sou grato a Deus por mais uma manhã, pela alegria de estarmos buscando a Deus em oração. Gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, onde está escrito: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Este texto narra a cura de um homem leproso, um homem que estava numa situação terrível, pois a sua lepra não era localizada, mas o texto diz que este homem estava coberto de lepra, uma doença terrível, uma doença que tirava a pessoa do seu convívio social, uma doença que trazia grande sofrimento emocional. E o texto diz então que este homem vai até Jesus e ele clama a Jesus pela sua cura e Jesus o curou. Louvado seja Deus. E eu queria tirar algumas lições deste versículo 12. A primeira delas é que este homem, em seu sofrimento, em sua angústia, ele procurou a pessoa certa, buscou a pessoa certa. O texto diz que veio à sua presença, a presença de Jesus. Precisamos, irmãos, em nossas lutas, no nosso sofrimento, buscar o Senhor Jesus, buscar a Deus. Há um salmo que eu gosto muito que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Muitas vezes, pessoas perdem um tempo precioso buscando socorro em outro lugar, senão na presença de Deus. Mas precisamos aprender a buscar o Senhor, pois foi o próprio Deus que diz: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. A segunda lição é que ele teve a postura certa. O versículo 12 diz que, prostrando-se com o rosto em terra. Observe que quando esse homem chega à presença de Jesus, ele se quebranta diante de Jesus, ele se submete a Jesus. E Mateus, narrando a mesma cura, diz o texto que, lá em Mateus 8,12, que ele o adorou. Mesmo em seu sofrimento, mesmo em sua angústia, um homem estigmatizado, mas ele adora a Deus. Precisamos aprender, irmãos, a adorar o Senhor, mesmo em meio às lutas. Precisamos ter a postura certa, correta diante de Deus. A terceira lição aqui é que ele fez a oração certa. Ele chega diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele fala a Jesus: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Observe que ele reconheceu a singularidade de Jesus, pois ele chama Jesus de Senhor, reconhecendo quem Jesus era. Jesus é Deus, Jesus é o Deus encarnado. Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas, conforme está lá no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Deus Filho. E o texto diz que esse homem então chega diante de Jesus e ele não enxerga em Jesus apenas alguém que poderia curá-lo, o mestre, mas ele enxerga a singularidade de Jesus, chamando-o de Senhor. Mas também ele reconheceu a soberania de Jesus quando ele disse: se quiseres, podes purificar-me. Veja bem, irmãos, às vezes eu ouço as pessoas orando e elas dizem assim: se o Senhor puder. Queridos, Deus pode todas as coisas. Deus tem todo o poder em suas mãos. Poder para curar, poder para libertar, poder para salvar, para restaurar,
para ressuscitar. Ele é o Todo-Poderoso. A questão não é se Deus pode, pois Ele pode todas as coisas. Mas a questão é se Ele quer. E Ele chega diante de Jesus e fala, se quiseres. E a resposta de Jesus é maravilhosa, porque no versículo 13 diz que Jesus, estendendo graciosamente, misericordiosamente a mão, toca naquele homem e diz, quero, fica limpo, louvado seja Deus. E em terceiro lugar, ele reconhece a sua necessidade de purificação. Se quiseres, podes purificar-me. Irmãos, todos nós precisamos ser purificados pelo Senhor, porque somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. Eu pequei, vocês pecaram, portanto somos pecadores. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. E precisamos que o Senhor nos perdoe os pecados. E não somente nos perdoe, mas que Ele nos purifique de toda injustiça. Que lições preciosas este homem nos ensina neste versículo. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, para que a semelhança deste homem possamos buscar o Senhor Jesus, nos prostrar diante de Jesus e, com reverência, com fé, orarmos ao Senhor, nos submetendo à sua vontade, ao seu querer e colocando diante dele as nossas necessidades. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito Pai que estás nos céus, louvamos e exaltamos o teu nome porque és santo. Adoramos o Senhor, pois tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, pois o Senhor é Deus, o soberano Deus, o Deus que está assentado sobre um alto e sublime trono, de onde o Senhor governa toda a criação, todas as nações, governa sobre a nossa vida. Nessa manhã, queremos expressar ao Senhor o nosso amor por Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Te amamos, ó Deus, pois a Tua palavra diz que Deus prova o Seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Nessa manhã, nos aproximamos de Ti, no nome de Jesus, para agradecermos pela vida, Senhor, pela saúde, pela família, pelo sustento. Agradecemos a Ti pela nossa nação, pela Igreja do Senhor, por pertencermos ao Senhor. Louvado seja o Teu nome. Queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós e nos perdoa, no nome de Jesus. E colocamos diante de Ti a nossa vida, pedindo a bênção do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, sobre a Igreja do Senhor. Queremos expressar a nossa fé no Senhor, a nossa confiança em Ti, porque sabemos que o Senhor é conosco, que o Senhor está presente em nossa vida, e Te louvamos pela Tua palavra, Senhor, que traz esperança ao nosso coração, fé, louvado seja o Teu nome. E pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Oro, Senhor, por este irmão, por esta irmã que acompanha esta oração. Oro por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha curá-los, Deus. Tenha misericórdia. Estenda as Tuas mãos, como o Senhor fez aqui sobre esse homem. Estendeu as mãos, tocou nele e o curou. Louvado seja Deus. Abençoe o Teu povo. Ó Deus, traz ânimo àqueles que estão desanimados.
Traz, ó Deus, a tua paz, que excede todo entendimento sobre aqueles que estão ansiosos, no nome de Jesus. E que o Senhor nos fortaleça no Senhor e na força do seu poder, Pai. Pedimos que o Senhor não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, ó Deus, para a glória do teu nome. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e vos dê a paz no nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia para vocês. Amanhã, permitindo Deus, estaremos juntos novamente na oração da manhã.